Então, pessoal, essa aula nossa é sobre trigonometria no triângulo retângulo, professor Ronildo. Então, vamos lá. Para iniciarmos o nosso estudo, utilizaremos o triângulo retângulo a seguir. Então, veja bem, nós temos aqui um triângulo retângulo, né? Então, ó, veja bem, as relações trigonométricas, o seno, por exemplo, do ângulo θ, ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, nós temos que o seno do ângulo θ vai ser o cateto oposto. Quem que é o cateto oposto? É o C, né? Então, vai ficar C dividido por A, que é a hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus. Então, o seno de θ é igual a C sobre A. Se eu quero o cosseno de θ, o cosseno de θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cateto adjacente ao ângulo θ é B. É esse aqui, ó, que é vizinho ao ângulo θ, ó, tá do lado. Então, vai ficar B sobre A. Se eu quero a tangente de θ, é só lembrar da Coca-Cola, ó, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? É C, dividido pelo cateto adjacente, que é B. Então, o seno, o cosseno e a tangente depende do ângulo que você está trabalhando. Por exemplo, se eu quero o seno de alfa, ó, o seno do ângulo alfa, aí já é diferente, ó. Quando eu colocar cateto oposto sobre a hipotenusa, vai ficar o quê? Ó, cateto oposto. Já o cateto oposto aqui é o B, ó. Então, vai ficar B dividido por A, pela hipotenusa. O cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, nesse caso aqui, ó, o cateto adjacente ao C vai ficar C sobre o valor do A. C sobre A. A tangente de alfa é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente é igual a coca, né? Quem é o cateto oposto? É o B. Quem é o cateto adjacente? É o C. Adjacente ao ângulo alfa. Então, é esse cateto aqui, ó, que é adjacente ao ângulo alfa. Então, nós temos aqui o cateto adjacente ao ângulo alfa é o comprimento do C, é o valor de C. Nós temos também a regra do SOHCAHTOA. Não sei se você já ouviu falar nela. Para você memorizar isso aí, ó. SOHCAHTOA. Então, ó, para você não esquecer, ó. Então, o seno de qualquer ângulo, né, do ângulo θ, por exemplo, vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno do ângulo θ é aqui, ó, CA, cateto adjacente, ó, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente do ângulo θ vai ser igual o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ó. Então, essa é a famosa regrinha do SOHCAHTOA. Aqui também, pessoal, por ser um triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras, ó. A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Nós vamos estar usando bastante essa relação também, certo? Então, vamos encontrar aqui o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 45. Mas antes, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras, que eu acabei de falar para vocês, ó. O teorema de Pitágoras diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, nesse caso, A é a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, né? Então, vai ficar assim, ó,
ao quadrado, que é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. No caso, eu estou aplicando Pitágoras no triângulo ACD. Então, aqui vai ficar, ó, D ao quadrado, que é igual a 2L ao quadrado. Então, o D vai ser igual a raiz de 2L ao quadrado. Então, o D é igual a L raiz quadrada de 2. Então, L raiz quadrada de 2 é o valor da diagonal. Então, se eu encontrei a diagonal, agora eu consigo achar os valores do seno, do cosseno e da tangente de 45 graus. Então, vamos lá. O seno de 45 é igual o cateto oposto sobre a hipotenusa, a regra do SOHCAHTOA. Então, vai ficar assim, ó. Quem é o cateto oposto? Vamos pegar esse ângulo aqui, ó. Então, quem é o cateto oposto? É o L, né? Então, vai ficar L dividido por L raiz quadrada de 2, que é a hipotenusa. Então, os L cancela, então vai ficar 1 sobre a raiz quadrada de 2. Eu faço o processo de racionalização aqui, ó. Vai ficar raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2. Posso fazer isso porque não vai alterar, porque um número por ele mesmo é 1. Então, o resultado vai ser raiz quadrada de 2 sobre 2. Porque raiz de 2, ó, veja bem, ó, raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai dar a raiz quadrada de 4. Só que a raiz quadrada de 4 é 2. Aí, da mesma forma, eu vou fazer o cosseno. Cosseno de 45 é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, ó, quem é o cateto adjacente? Ó? É o que é vizinho ao ângulo aqui, ó, é o L. Então, vai ficar L dividido por L raiz de 2. Então, vai dar o mesmo resultado. Eu vou cancelar aqui. Então, ficou 1 sobre a raiz quadrada de 2. Vou fazer o processo de racionalização. Então, vai ficar raiz de 2 dividido por 2. A tangente de 45. Então, vamos agora para a tangente. A tangente de 45 vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Só lembrar da Coca-Cola, né? Cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao ângulo de 45? É o L, né? Então, vai ficar L dividido por L. Por isso que a gente fala que a tangente de 45 é o quê? É 1. Então, pessoal, é isso aí, essa parte, tá bom? Então, nós encontramos o seno, o cosseno e a tangente. Agora, vamos encontrar de outros ângulos também. Por exemplo, um ângulo de 30 graus. Primeiro, aqui vamos encontrar o valor do H, aplicando Pitágoras. Aonde que eu vou aplicar Pitágoras? No triângulo A. Vou chamar aqui de K maiúsculo, por exemplo, AKC. Vamos aplicar Pitágoras aqui. Então, vai ficar assim, ó, hipotenusa ao quadrado, então L ao quadrado, que é igual a altura ao quadrado mais esse comprimento aqui, ó, que é a metade, né? Se é a metade de L, vai ficar L dividido por 2 elevado ao quadrado. Então, vai ficar L ao quadrado, que é igual a H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Aí, vou tirar o mínimo múltiplo comum aqui, ó. O mínimo múltiplo comum aqui é 4. Então, vai ficar 4L ao quadrado aqui. Aqui vai ficar 4H ao quadrado mais L ao quadrado. Aqui eu cancelo, né? Então, vai ficar 4H ao quadrado mais L ao quadrado.
que é igual a 4L ao quadrado. Então, eu vou ter que 4H ao quadrado é igual a 4L ao quadrado menos L ao quadrado. Então, vamos lá. 4H ao quadrado vai ser igual a 3L ao quadrado. Então, eu vou ter que H ao quadrado é igual a 3L ao quadrado sobre 4. Então, o valor do H vai ser a raiz quadrada de tudo isso aí, ó, de 3L ao quadrado sobre 4. Então, ó, quem é o valor de H? O L ao quadrado, ele vai sair fora da raiz, vai ficar L raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 4 é 2. Então, para qualquer triângulo equilátero, você vai usar essa fórmula aqui, ó. A altura é L raiz quadrada de 3 sobre 2. Aqui, ó, vocês entenderam o que eu fiz aqui, né? Ó, você tem 3L ao quadrado, né? Se eu separar isso aqui, vai ficar a raiz de 3 vezes a raiz de L ao quadrado. Então, aqui cancela. Então, vai ficar L raiz de 3. Agora, vamos encontrar o valor do seno, do cosseno e da tangente de 30 graus. Como é que a gente faz? O seno de 30, por exemplo. Vamos começar pelo seno, né? O seno de 30. O seno de 30 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, quem é o cateto oposto? Ó, o cateto oposto é esse cateto aqui, ó. Então, vai ser L dividido por 2. Então, aqui eu vou ter L sobre 2 dividido pela hipotenusa, que é L. Então, aqui vai ficar L dividido por 2 vezes 1 sobre L. Então, cancela aqui e vai ficar 1 sobre 2. Então, encontramos o valor do seno de 30, ó, que é 1 sobre 2. O cosseno de 30. Então, o cosseno de 30 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente a 30? É a altura que a gente acabou de encontrar, ó. A altura é L, raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, dividido pela hipotenusa, que é L. Então, isso aqui vai ficar L, raiz quadrada de 3 sobre 2, vezes 1 sobre L. Cancela os L's aqui, ó. Então, isso vai me dar raiz quadrada de 3 sobre 2. Que a raiz de 3 vezes 1 é raiz de 3. Então, o cosseno de 30 é raiz quadrada de 3 sobre 2. Vamos para a tangente. A tangente de 30 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, quem é o cateto oposto? É L sobre 2. Então, coloca L sobre 2. Quem é o cateto adjacente? É a altura, que é L raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, vai ficar L dividido por 2 vezes 2 sobre L raiz quadrada de 3. Então, cancela os L e cancela os 2 também. Então, aqui ficou 1 sobre a raiz quadrada de 3. Se eu fizer o processo de racionalização, aqui vai ficar raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3. Então, quanto que dá a tangente de 30? Ó, a tangente de 30 vai ser igual a raiz quadrada de 3 sobre 3. Porque, ó, eu tenho raiz quadrada de 3 no denominador vezes a raiz quadrada de 3. Então, isso aqui eu posso resolver de dois jeitos. Eu posso escrever assim, ó, raiz de 3 ao quadrado. Um número vezes ele mesmo é ele ao quadrado, né? Cancela aqui e fica 3. Ou eu posso fazer assim, ó, raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 dá a raiz quadrada de 9. Só que a raiz quadrada de 9 é 3.
Agora, o de 60 eu vou fazer aqui na outra página. Vamos lá. Então, vamos agora trabalhar com o de 60. Lembrando que a altura é L raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, vamos lá. Ó, veja bem. O seno de 60. Seno de 60 é igual o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno de 60 agora mudou. Quem é o cateto oposto? É a altura, que é L raiz quadrada de 3 sobre 2, dividido por L. Então, isso aqui vai ficar igual a L raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes 1 sobre L. Então, cancela aqui, vai ficar raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, o seno de 60 é raiz quadrada de 3 sobre 2. Vamos para o cosseno. O cosseno de 60 é igual o cateto adjacente sobre a hipotenusa. A regra do Socator, né? Então, quem é o cateto adjacente? É esse comprimento aqui, ó, que nós falamos que é L sobre 2. Então, aqui vai ficar L sobre 2 dividido pela hipotenusa, que é L. Então, vai ficar L sobre 2 vezes 1 sobre L. Então, cancela aqui. Então, isso aqui vai ficar igual a meio. A tangente de 60, ó, tangente 60, cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é L raiz quadrada de 3 sobre 2. Quem é o cateto adjacente? É L dividido por 2. Então, isso aqui vai ficar L raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes 2 sobre L. Então, aqui cancela aqui e aqui também cancela aqui, ó. Então, ficou raiz quadrada de 3. Por isso que a gente fala que a tangente de 60 é igual a raiz quadrada de 3. Então, é importante isso aí, é interessante você saber, né? É por isso que vem a tabelinha, os valores do seno, do cosseno e da tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 na trigonometria são chamados de valores notáveis. Dessa forma, observe a tabela de valores notáveis abaixo, né? Então, todos esses valores aqui nós encontramos, ó. O seno de 30 é igual a meio, o seno de 45 é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, você lê dessa forma. O cosseno de 30 é raiz quadrada de 3 sobre 2. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 60 é meio. A tangente de 30 é raiz quadrada de 3 sobre 3. A tangente de 45 é 1. E a tangente de 60 é igual a raiz quadrada de 3. Então, a gente até passa alguns macetes para os alunos. Ó. Por exemplo, você pode começar aqui, ó, pelo seno. Se você quiser construir essa tabelinha, ó. Seno do ângulo X, por exemplo. Aí você coloca aqui, ó, 30, 45 e 60, certo? Aí aqui você coloca cosseno de X e aqui você coloca a tangente de X. Aí aqui, ó, você monta a sua tabelinha, tá? Monta a sua tabelinha, vê se eu consigo fazer isso aqui.
Então, ó, aqui vai ficar, você vai colocar 1. Deixa eu desativar aqui, porque senão não vai dar certo. É isso, eu tenho que desativar, que senão não consigo. Então, vamos lá. Então, ó, voltando aqui, então vai ficar assim, ó, vai ficar 1, 2, 3. Aí 3, 2, 1. Aqui 3, 1, 3. Aqui, ó, você divide tudo por 2, ó. Então, vou dividir por 2, por 2, por 2. Aqui também, ó. Vou dividir por 2 e aqui por 2. A tangente, ela é diferente. Então, aqui eu vou dividir por 3. Vou colocar a raiz para todo mundo, ó. Raiz de 3. Raiz de 1 não precisa, porque a raiz quadrada de 1 é 1. Aqui, raiz de 3. Aqui, raiz de 3. Aqui, raiz de 2. A raiz de 1 é 1, não precisa, né? Então, aqui, raiz de 2. E aqui, raiz de 3. Então, ó, vocês podem perceber que a tabela de azul é a mesma do slide de vermelho, né? Então, vamos para a prática agora. Vamos fazer exercícios. Ó, uma rampa lisa com 10 metros de comprimento faz um ângulo de 15 graus com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente a quantos metros? Então, ele quer saber o valor de x, ó. Às vezes os alunos perguntam, qual relação que eu vou usar, professor? O seno, o cosseno ou a tangente? Veja bem, ó, você tem o cateto oposto. Cateto oposto ao ângulo de 15 graus. Tem também a hipotenusa. Então, você vai usar o seno. É só lembrar da regra SOHCAHTOA. O seno de 15 graus é igual o cateto oposto sobre a hipotenusa. Aí é só substituir, ó, porque deu o valor do seno de 15 graus, que é 0,26. Então, vai ficar 0,26, que é igual a x sobre 10. Então, o valor do x é 10 vezes 0,26. Então, o valor do x é igual a 2,6. 2,6 metros, né? Multiplicar por 10 é só andar uma casa para a direita. Então, vamos para o próximo exercício. O próximo exercício fala: uma escada apoiada em uma parede, num ponto distante 4 metros do solo, forma com essa parede um ângulo de 60 graus. Qual a medida do comprimento da escada? Então, vamos lá, hein? Então, quer saber essa medida aqui, ó. A medida do comprimento da escada. Então, já que eu não sei, eu vou chamar essa medida de x. Aqui, ó, é o cateto adjacente, porque é o vizinho aqui do ângulo, né? Então, eu vou usar o cosseno. O cosseno de 60 graus é igual o cateto adjacente sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o valor de x. Pela tabelinha, nós vimos que o cosseno de 60 é meio. Então, vai ficar igual o cateto adjacente, que é 4, sobre x. Então, aqui eu tenho uma proporção, ó, basta multiplicar cruzado. Meios com meios e extremos com extremos. Então, vai ficar x, que é igual a 2 vezes 4. Então, o x é igual a 8 metros. Então, o comprimento da escada é 8 metros. Letra C. Próximo, né? Ó, a Rua Tenório Quadros e a Avenida Teófilo Silva, ambas retilíneas, cruzam-se conforme um ângulo de 30 graus. O posto de gasolina Estrela do Sul encontra-se na Avenida Teófilo Silva, a 4.000 metros do citado cruzamento. Então, tá aqui o valor, ó, 4.000 metros. Então, ele quer saber o valor de x, ó. Então, aqui eu tenho, ó, cateto oposto e tenho também o que? O cateto adjacente. Então, é só lembrar do refrigerante mais famoso do mundo, que é a Coca-Cola.
Então, a tangente de 30 é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quanto que vale a tangente de 30? Ó, na tabelinha nós vimos que é a raiz quadrada de 3 sobre 3. O cateto oposto é o x, então vai ficar x sobre 4.000. Então é só multiplicar cruzado aqui, ó. Então vai ficar 3x, que é igual a 4.000, que multiplica a raiz quadrada de 3. Então, o valor do x vai ser igual a 4.000 vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 3. Então, o x vai ser igual a 4.000 vezes, vamos considerar a raiz quadrada de 3 com duas casas, então 1,73 dividido por 3. Então, o x é igual a 4.000 vezes 1,73. Vai dar 6.920. Vai ficar 6.920 dividido por 3. Então, qual vai ser o valor do x? Ó? Isso vai dar 2.306,67 metros. Que é igual, se eu for transformar isso aqui em quilômetro, é só dividir por 1.000, né? Vai dar aproximadamente 2,3 quilômetros de distância. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Eu espero que eu tenha ajudado. Então, obrigado.